Amém, meus irmãos? Quero contextualizar os irmãos do que está acontecendo no capítulo 16, no versículo 33. Por que João fala sobre isso? Há algo aqui que me chama a atenção, há algo extraordinário nesse versículo, porque Jesus ele está em uma condição muito peculiar. Jesus ele está prestes a ser traído, preso e crucificado. O ambiente é tenso, queridos. Judas, já nesse momento aqui, já havia saído. Pedro já foi avisado pelo próprio Jesus que negaria 3 vezes. E o peso da cruz já estava no ar. Então imagine um momento, a intensidade deste momento. E é justamente nesse start de tempo, nesse momento de sofrimento, que ele olha para os discípulos, que ele senta à mesa e que ele olha nos olhos dos discípulos e que ele se inclina e com a sua voz pautada, com o seu olhar inconfundível e com a sua voz mansa, mas com o barulho das muitas águas, ele olha para os discípulos e diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz isso no momento de tensão, na antessala da crucificação, no momento de dor, no momento de lamento, no momento que antecedia o Gólgota, antecedia a cruz do Calvário, o aperto era no peito. Ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Pedro ia negar, ele sabia que os outros discípulos iam correr da sua obrigação, e ele tinha que enfrentar uma cruz, o peso de uma cruz, para dar esperança a toda uma humanidade, no antes, no agora e também no depois. E ele diz isso claramente: eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenhais paz. Hoje nós estamos num dia escuro, na noite escura da nossa alma, um dia de trevas, um dia de temor, um dia de angústia, um dia de sofrimento, mas eu digo essas coisas, eu digo essas coisas para que nesse dia triste, para que nesse dia de luto, para que nesse dia de sofrimento, vós tenhais paz. E ele vai e diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci esse mundo. Ele não disse que ia vencer o mundo na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Ele disse que já venceu, porque ele já era o Cristo desde a consumação de todas as coisas. Ele já era o Cristo no Pai, ele era o Cristo na segunda pessoa da Trindade, ele é o Cristo desde o primeiro capítulo de Gênesis. Ele era, porque ele estava embutido no eu sou o que sou. E é nessa força, e é nessa intensidade que ele narra esse versículo. E perceba algo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs: Jesus não tenta amenizar a realidade. Ele não tenta esconder a dor. Ele não tenta pôr debaixo do tapete a crise. Não, ele não faz isso. Ele não pinta um mundo com cores mais suaves, nem promete uma vida sem dor. Ele fala com a serenidade de quem enxerga o todo, não o instante. Ele diz: vocês terão aflições. Mas logo em seguida vem o contraponto. Ele disse: tende bom ânimo. E a razão de ter o bom ânimo é esta: eu venci o mundo. Aleluia! Esse é um dos versículos mais completos da teologia cristã, que em uma só frase Jesus une realismo, ele une fé e ele une também esperança. Nesse texto aqui ele revela 3 dimensões da vida espiritual. A primeira coisa revelada por Jesus neste versículo é que a condição humana é exposta.
Ele escancara a condição humana a todas as pessoas, e ele diz: no mundo tereis aflições. É uma condição humana. Se você está vivo, respirando, aflições você irá ter. Viver é difícil, passamos por dificuldades, por tribulações, por crises, passamos por provações financeiras, por enfermidade, por luto. No mundo teremos aflições. Esta é a realidade e a condição humana mais latente. E ele revela uma segunda dimensão dessa vida espiritual, que é o chamado da fé. A grande chamada da fé do cristianismo, querido, não é sede prósperos, não é sede abençoados, não é sede fecundos, apesar de estar contido na verdade das Escrituras. Essa não é a segunda dimensão da espiritualidade, segundo o texto de João e dito pela própria boca de Jesus. A segunda dimensão dessa espiritualidade é o chamado da fé. Ele diz: tende bom ânimo. Ele está dizendo que no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio das angústias, no meio das tristezas, confie no Senhor. Confie no Senhor o seu casamento, confie no Senhor a criação dos seus filhos, confie no Senhor as suas finanças e confie no Senhor a sua alma abatida. Confie no Senhor a sua lágrima, confie no Senhor a sua angústia, porque Ele já venceu este mundo. E Ele diz: tem de bom ânimo. E Ele diz isso com segurança eterna, que é a terceira dimensão espiritual desse versículo. Ele diz isso com esperança eterna, porque ele diz: eu venci o mundo. Eu não podia vencer o mundo. Você não podia vencer o mundo. Os apóstolos não podiam vencer o mundo, mas Jesus já venceu todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ele venceu. E é porque ele venceu que nós podemos esperar com confiança na santa providência dele. O texto está dividido entre o que é inevitável e o que é definitivo. O texto está dividido aqui na aflição, que é inevitável, mas também na vitória, que é definitiva. O texto é muito claro a respeito disso. No grego, o verbo venci é nenikeka. Nenikeka significa que é um tempo perfeito. Ele está num tempo perfeito, que indica uma ação concluída, mas com um resultado permanente. Ele já venceu, mas o resultado é erga omnes. Ele alcança o seu passado, ele alcança o seu presente e ele alcançará o seu futuro. Amém, meus amados irmãos? É por isso que esse versículo não é apenas consolo, ele é a estrutura lógica de toda a teologia cristã, de toda a teologia joanina, de toda a teologia paulina, e pelos séculos dos séculos é ensinado essa confiança em Jesus Cristo, por conta desta palavra de João 16, 33. E ele nos ensina a pensar a dor de forma cristã, a viver com coragem, e a descansar na soberania de um Deus que já escreveu o último capítulo da história. Ele já escreveu, e é por isso que você pode descansar nele, porque ele sabe o fim desde o começo. Ele já está no futuro. Ele não está somente no presente e esperando o futuro, ou conjecturando o futuro. Ele já está no futuro. E somente um Deus que está no futuro, que nós podemos confiar o nosso presente, os nossos desejos, os nossos mais profundos anseios. E é isso que o texto diz claramente. E é sobre isso que eu quero, esta noite, conversar com você. Como viver no meio das aflições, sabendo que o fim já está escrito. E termina com vitória. Amém, meus irmãos? O fim não termina com derrota. O
fim já está escrito e termina com a vitória triunfante do povo de Deus. Termina com a igreja gloriosa, com a noiva sendo resgatada pelo noivo. O fim termina com a igreja dando júbilo. O fim não termina com tristeza. O fim termina com alegria, com o ressoar das trombetas. O fim termina com novos céus, de uma nova terra, aonde a esperança é eterna, aonde não há morte, aonde não há mais choro, aonde não há mais tristeza, aonde não há mais angústia. Ei, é aí que termina todas as coisas. Aleluia! O fim, Jesus vence e nós vencemos com Ele, porque nós fomos mortos com Cristo e ressuscitaremos com Ele nos últimos dias. Aleluia! Ele já está no futuro. É por isso que nós não precisamos temer Ele. Amém, meus amados irmãos? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você essa noite, nesse sermão, é que Jesus não mascara a dor. Ele dá sentido a essa dor. Amém? Ele diz, no mundo tereis aflições. Essas palavras são um antídoto contra toda espiritualidade artificial. Cristo não prometeu que vem e segue. Ele não prometeu que quem o segue viveria uma existência confortável, uma existência rica, uma existência cheia de coisas. Ele não promete isso. Ele promete consolo. Ele promete cuidar de você. Ele promete estar no barco com você. Ele te promete atravessar do outro lado. Ele promete multiplicar os pães. Ele promete te assistir todos os dias. Ele promete estar com você na sua casa, no seu casamento, estar com você nos dias tristes, estar com você nos dias alegres. Ele promete estar com você. Ele faz essa promessa tácita ao povo de Deus. É isso que ele promete. E ele afirma que viver em um mundo quebrado significa lidar com dores inevitáveis. Nesse mundo quebrado que nós estamos vivendo, nós vamos padecer e sofrer com dores inevitáveis. A doença vai chegar, a má notícia vai chegar, a tristeza vai chegar. Problemas que você nem imagina vão chegar na sua casa. E você tem que estar preparado em Cristo Jesus para vencer esses problemas em Cristo Jesus. Você tem que estar pronto. Ele diz que teremos aflições, mas Ele te diz para que você tenha bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas coisas. E é por isso que você deve confiar nesse Cristo maravilhoso. Agostinho diz que o sofrimento é o cinzel com o qual Deus esculpe a alma humana. É na dor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que descobrimos o que o conforto esconde, que é a profundidade da graça. Existe uma graça sobre graça, um favor sobre favor, uma misericórdia sobre uma misericórdia sobre você. É muito amor envolvido. E aqui está uma lição para a nossa geração. Aqui está uma lição para o hoje. Aqui está uma lição para o agora. Deus não precisa explicar o porquê do sofrimento quando Ele nos oferece o para quê. Vou repetir isso. Deus não precisa explicar o porquê do sofrimento quando Ele nos oferece o para quê. O sofrimento vem para nos amadurecer, para confiarmos e para esperarmos melhor na santa providência do Senhor. Você pode não entender o que está vivendo. Você pode não entender o momento. Você pode fazer vários porquês. Você pode estar chorando agora, não entendendo Deus, não entendendo por que pessoas boas vão embora tão cedo e pessoas más duram tanto tempo. Mas você tem que descansar com confiança nesta verdade. Você não pode entender o que está vivendo, mas o céu não perdeu o controle. Escute isso, olha para cá. A dor tem prazo, meus irmãos. A dor tem prazo. Mas saiba de uma coisa também, o propósito de Deus é eterno.
Vai passar a dor, vai ficar a saudade, mas existe um propósito eterno. Logo, logo, uns mais cedo, outros mais tarde, nós veremos a nossa querida e amada irmã Ariete novamente. Mas em outras condições. Agora em volta de uma mesa, num contexto de uma festa. E agora tem um noivo e tem uma noiva. E existe uma igreja redimida. E agora há esperança. Agora não há mais guerra. Agora o cenário é de paz. Agora não há mais rumores de guerra. O cenário agora é de esperança eterna. É um cenário de cura, um cenário que transborda as nossas meras expectativas humanas. Agora o contexto é outro, não é mais sofrimento pela carne, agora é alegria perpétua no noivo e em Jesus Cristo. Aleluia! O cenário muda, querido, porque a dor tem prazo, mas o propósito é eterno, amém? Vai passar toda dor, Ele vai tirar toda dor, mas o propósito, Ele será eterno, de eternidade em eternidade e eternidade, Ele continua sendo Deus, e Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, amém? Segunda coisa que eu aprendo nesse sermão, tende bom ânimo, coragem que não nasce da fé. Tende bom ânimo, é a coragem que nasce da fé, amém? Eu tenho que ter a minha coragem gerada na fé. Jesus não diz, relaxe, né, Tiago? Jesus não disse, ignore. Jesus não chega aqui e diz, isso aqui não tem jeito. Não, ele não fala isso. Jesus chega aqui no texto, em alto e bom tom, ele diz, tende bom ânimo. A diferença é que ânimo, no sentido bíblico, não é emoção, é convicção. E coragem que nasce do conhecimento de quem está no comando, de quem está no controle e de quem tem o domínio de todas as coisas. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, o ânimo cristão é fruto da mente iluminada pela fé. Ele não brota de circunstâncias, mas de entendimento. É o resultado de saber que Deus não é apenas Criador do universo, mas Senhor da história. O médico britânico, que deixou de ser médico da coroa, médico da rainha, para ser um humilde pregador na capela de Westminster, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ao olhar para esse texto, ele diz que o desânimo espiritual nasce do esquecimento das verdades eternas. Quando nós estamos desanimados com a casa de Deus, quando nós estamos desanimados com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com o jejum, sem vontade de vir no culto, significa, querido, que nós estamos esquecendo das verdades eternas, esquecendo quem Deus é, esquecendo o que Jesus fez e esquecendo o significado da igreja. E é verdade, meus irmãos. Quando olhamos apenas para um momento, o coração se desespera. Mas quando olhamos para Cristo vencedor, a alma encontra um ponto de equilíbrio. Quando nós olhamos para um Cristo vencedor, um Cristo dominando a história, um Cristo triunfante, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de governar vivos e mortos. Quando nós olhamos para este Cristo, não morto numa cruz, mas ressurreto. Quando nós olhamos agora para a perspectiva do túmulo vazio, que nós olhamos para a perspectiva da cruz vazia e que nós olhamos para a perspectiva agora de trono ocupado, a nossa mente tem que volver para essa verdade. Agora Cristo reina e porque Ele vive, há esperança para todos nós, o que estamos vivos e os que já padeceram no Senhor. Não importa a sua condição, os que morreram ressuscitarão primeiro, mas logo chegará a igreja e juntos, como uma família, estaremos na presença do Deus vivo, triuno e eterno. Amém, meus irmãos? Esta é a esperança, querido. E o texto diz, tende bom ânimo, que significa olhe para o mundo, mas não perca a visão do trono. Olhe para as coisas que estão acontecendo, mas nunca perca a visão do trono.
Ei, querido, olha para cá, querido. Não perca a visão do trono. Não perca a visão de Cristo. Não esqueça o que Jesus fez por você no Gólgota. Não esqueça da cruz. Não esqueça dos mártires. Não esqueça da igreja. Não esqueça dos frutos do Espírito. Não esqueça de tudo aquilo que o Senhor preparou para que você tenha vida eterna com Ele. Não esqueça de Cristo e não esqueça aquilo que Ele já fez por você. Ele já fez. Ele diz, eu já venci. Ele já fez. A glória é certa. Falta agora apenas a apropriação. Um dia nós vamos nos apropriar dessa promessa. Mas a glória já foi decretada, a palavra de vitória já foi liberada a nós, e é por isso que nós podemos confiar que esse Jesus maravilhoso nos dá a esperança da vida eterna, porque a morte perdeu o controle. Ele mesmo vai dizer, ó morte, aonde está a sua força? Ó morte, aonde estão os seus grilhões? Ei, agora eu reino sobre os mortos, e também agora eu reino sobre os vivos, e agora eu estou assunto ao céu, à direita do meu Pai, e logo, em breve, estarei de volta para levar a minha noiva comigo. João 14 diz que ele foi preparar o lugar, e quando o lugar estiver pronto, ele vai retornar. Amém, meus irmãos? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Aleluia. Jesus está dizendo, você pode enfrentar qualquer coisa, mas se tem que lembrar de quem Ele é. Você pode enfrentar qualquer coisa, mas você precisa lembrar primeiro quem Ele é e quem você é. Amém, meus irmãos? A fé não é a ausência de medo, é a presença de entendimento. Quem compreende que Cristo reina não vive negando a realidade, mas atravessando-a com serenidade. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto. Eu venci o mundo. A vitória que define toda a história. Preste atenção nisso. Essa é uma das declarações mais profundas de Cristo. Ele a pronuncia antes da cruz, como quem fala de um fato já consumado. Isso aqui, querido, é exegese, é teologia pura. Cristo não fala a partir do tempo, mas Ele fala agora a partir da eternidade. Escute isso. Ele não fala a partir do tempo, Ele fala agora de uma visão e de uma perspectiva da eternidade. O termo aqui, mundo, não é apenas o planeta, mas o sistema de valores que se opõe a Deus. Quando ele fala mundo, ele não está falando do planeta Terra, ele está falando dos colegiados, sistemas de valores que dominam, que comandam a Terra. Significa essa terra caída, esse mundo caído sem Jesus Cristo. E ele é cheio de quê? Ele é cheio de orgulho, ele é cheio de injustiça, ele é cheio de autossuficiência humana. Mas Jesus disse, eu venci. Ele não diz que eu dominei, ele diz que eu venci. Ele não dominou o mundo, ele venceu sobre esse mundo. Mas ele não venceu lutando com espada, ele não venceu com violência, ele não venceu descendo a cruz e comandando o exército, ele serviu. E foi servindo que ele venceu o mundo, Satanás e o pecado. É servindo ao Pai que ele venceu todas aquelas coisas, meus amados irmãos. Escute isso, ele não matou, mas também não morreu. Ele teve uma passagem temporária, porque ele ressuscitou. E agora ele está vivo. Você serve um Deus que está vivo e que olha para você e que peleja por você. A cruz foi o ponto de virada da história, meus amados irmãos. O inferno pensou que havia vencido, mas foi ali que ele foi derrotado, pastor Guilherme. Satanás achou que tinha destruído o plano de Deus, mas foi na cruz do Calvário que ele foi envergonhado. Foi na cruz do Calvário que ele foi
derrotado. A aparente fraqueza de Cristo revelou-se o poder mais indestrutível do universo. Aleluia, aleluia. O verbo aqui não é dominai, o verbo aqui é vence. Está no passado para que a nossa confiança esteja no presente. Amém, meus irmãos? Não, nós não lutamos para vencer, nós lutamos a partir da vitória de Cristo. Vou repetir isso. Nós não lutamos para vencer, nós lutamos a partir da vitória de Cristo Jesus. O cristão não é alguém tentando alcançar o triunfo, é alguém aprendendo a viver como quem já participa dele, querido. Nós não estamos alcançando, nós já estamos. Nós não estamos esperando o reino de Deus, nós já somos o reino de Deus na terra, entre o mundo. Nós somos agora a agência evangelizadora de Deus na terra, entre os homens, porque nós já vencemos, nós já representamos o reino de Deus, nós representamos o Cristo, e nós somos a Bíblia, e nós somos o Cristo que as pessoas estão vendo e que as pessoas estão lendo. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, querido. A cruz é o fundamento da nossa certeza. Não importa o caos ao redor. Quando ele diz a frase, eu venci o mundo, ecoa sobre cada século, sobre cada crise, e ecoa, pastora Grazi, sobre cada lágrima. Aleluia! Nada do que acontece agora é maior do que já aconteceu no Calvário. Nenhum sofrimento que você passar no hoje se compara ao sofrimento de Jesus no Calvário. Ele sabe a sua dor, porque ele passou por ela primeiro. E é por ser um homem de dores, um homem de sofrimento, um homem que teve o seu físico esmagado, que teve o seu sangue derramado, que foi injustamente condenado. Ele sabe o que é injustiça, ele sabe o que é dor. Por morrer às 3 horas da tarde de sexta-feira, ele sabe o que é morte. Ele sabe o que é ver uma mãe chorar, os irmãos chorar. Ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é luto. É por isso que ele é o maior consolador de todos os tempos, porque somente quem passou tem poder para consolar. Somente quem pode determinar o que você será. Amém? Só aquele Deus que já está no futuro e reina em glória pode saber como lidar hoje com os problemas diários, com os problemas do dia, com os problemas do agora, com os problemas desta manhã. É esse Deus maravilhoso que nos traz isso. Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer reinar na sua vida. E eu finalizo agora, no último ponto, que vai dizer o seguinte. Dá um minutinho aí para eu tomar uma água. Vou hidratar, viu, pastor Dani? Dá um like aí, segue o canal. Quem não entendeu, não está vendo o podcast. Quem não entendeu o código, não viu o podcast. Amém? Aleluia. O quarto ponto, a esperança cristã é racional. Amém? Mas é também uma promessa escatológica. Cristo não ofereceu uma esperança sentimental, querido, mas uma esperança fundamentada. A fé não é uma fuga psicológica. A fé é uma leitura mais completa da realidade. A fé afirma que o mundo é confuso, mas não é caótico. Que o mal é real, mas não é soberano. Amém, meus irmãos? Paulo, olhando para esse texto, ele entendeu em Romanos 8,37, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A esperança cristã não é a negação do sofrimento, meus irmãos. Não é a negação do sofrimento, minhas irmãs. A esperança cristã é convicção de que Ele tem data de validade.
Amém. Escuta isso, o sofrimento tem data de validade, não será sempre assim. Uma hora esse sofrimento vai parar, uma hora esse sofrimento vai ser aplacado, uma hora o Consolador vai chegar e vai te sustentar com seus braços e vai te dar a vitória. Uma hora a bênção vai chegar, uma hora a prosperidade vai visitar a tua casa. Ei, uma hora dessas, Deus dá ordem aos teus anjos, ao teu respeito, e te coloca sobre os pés. Ei, uma hora dessa chega o domingo, e ao domingo ele ressuscita entre os mortos e ele reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A esperança, portanto, não é tomara que melhore. Ei, a esperança não é um tomara que melhore, querido. É já deu certo, ainda que eu não veja. Amém. Não vai melhorar, já deu certo. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não sinta os efeitos, mas como diz o Velho Testamento, quando eu ver a nuvem, quando eu ver a nuvem do tamanho da mão de um homem, eu já sei que é o sinal que vai chover nesse deserto. Ei! Quando eu ver a nuvem, é sinal que vai chegar a esperança, vai chegar a prosperidade, vai ter colheita, as árvores nascerão, e os rios, as torrentes do Negueb correrão, trazendo prosperidade para o povo de Deus. Amém, meus amados de Deus. Enquanto o mundo diz, não há mais saída, a fé responde, eu já tenho a vitória em Cristo Jesus. O mundo vai dizer, ei, eu não vejo esperança, eu não vejo a luz no fim do túnel. A fé vai dizer, confia no Senhor, e logo Ele abrirá as comportas dos céus para abençoar a sua casa. Logo, logo, Ele vai consolar a sua dor, Ele vai dar paz ao teu coração, Ele vai avivar a tua fé, e Ele vai te colocar sobre os pés. Aleluia. Enquanto o mundo pergunta, onde está Deus? O cristão responde, no meio do fogo, nos sustentando em todas as coisas. O Senhor está com você no meio da dificuldade. Ele não está alheio ao seu sofrimento. A mão dele não está esmirrada, nem o ouvido dele entupido, que não possa ouvir a tua oração e possa te resgatar nesse dia terrível, nesse dia triste. Confia no Senhor. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, a cruz ainda não havia sido erguida, querido. Mas para ele a vitória já estava selada. E é exatamente isso que muda tudo. O cristão vive entre ainda não e o está consumado. Nós que somos de Cristo vivemos entre o ainda não e o está consumado. É só uma questão de tempo até a bênção chegar na tua casa. Porque Jesus está no comando, Jesus está no controle, Jesus tem propósito eterno. E o Senhor vai te erguer no tempo apropriado. Confia nele em nome de Jesus. E é exatamente isso que muda tudo. O cristão vive entre o ainda não e o já consumado. A fé não nega a realidade, querido. Ela interpreta a luz do fim. E o fim para nós não é incerto. O fim para nós não é incerto. O fim para nós não é o apagar das luzes. O fim para nós não é uma morte. O fim para nós é Cristo. E é nesse Cristo que nós depositamos toda a nossa força. Nós estamos firmados nele. Nossos pés estão firmados nesse Cristo. É por isso que a nossa fé deve permanecer inabalável, porque nós sabemos em quem temos crido. E olha para cá, a família da Ariete, Soel, Vini, Aninha, Morgana, pastor Daniel, escute isso da parte do Senhor.
Quando eu estava na sua casa hoje, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração a respeito disso. Não é um adeus, é um até breve. É um até logo. Senhor, não te dá um sentimento como esse para as pessoas que não entendem. Escuta isso, Vini, olha para cá, filho. Você não perdeu a sua mãe. Só perde alguma coisa que não sabe aonde está. E nós seguramente sabemos aonde a doce Ariete está nesta hora. Acalma teu coração, em nome de Jesus. Só é o meu amigo querido, precioso. Escute isso. Aquele que consola a dor. Aquele que é o Deus do viúvo, dos órfãos. Ele te assistirá. Ele te dará paz ao teu coração. Ele te dará tranquilidade, e que a paz que excede o entendimento te dominará, cuidará da sua saúde. Seus filhos precisam de você como nunca, Soel. Então fique forte, cinja os seus lombos de força, se levante, erga a cabeça, porque o Senhor está com você, cuidando de tudo. Morgana, em nome de Jesus, você é um gigante do Senhor, filho. Você é gigante. Você fez o certo no tempo certo e como devia ser feito, filho. Você não tem nada a desejar. Você amou a sua mãe como nenhuma outra filha amaria igual. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus te bendiga. Que Ele bendiga Elô. Que Ele guarde a tua casa. Que Ele te coloque sobre os pés, filha, que Ele te dê visão, que Ele te dê encorajamento, que você agora, de outra forma, você seja uma outra versão da Ariete, mas no modelo da Morgana, e que em nome de Jesus, no teu sangue, na tua firmeza e nas tuas palavras, a sua mãe continua, filha. Em nome de Jesus, pastor Dani, Aninha, vocês têm o dever de consolar esses dois irmãos. Sejam gentis. Represente Jesus na vida deles e faça para eles o que Jesus faria, porque essa é a vontade dos céus para essa família. E eu encerro as minhas palavras aqui dizendo, meus amados irmãos, o mundo disse que acabou, mas lembre-se, Deus nunca encerra uma história na sexta-feira. O domingo sempre vem, a ressurreição sempre chega. E o último versículo da história sempre será o mesmo. Eu venci o mundo. Esse será o último versículo da história da humanidade. Eu venci o mundo. E nas minhas palavras pode lançar rede, porque o seu futuro não é incerto, querido. O seu futuro é eterno, aleluia. Fique sobre os pés. Glória seja dada ao Senhor, louvor seja dado ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Eu gostaria agora, em nome de Jesus, que você me ajudasse nesse momento de fé. Hoje, por essa ocasião especial, eu não vou fazer aqui apelo para ninguém aceitar Jesus e nem vou pedir para que alguém retorne. Mas eu quero fazer a oração da fé. Você vai hoje, a partir de agora, nesse momento, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você vai entregar o seu caminho ao Senhor Jesus. As suas ideias, os seus planejamentos, os seus sonhos. Você vai colocar agora um propósito na sua vida e você vai pisar firme neste propósito. Você vai colocar a sua família, o seu marido, essa situação que aconteceu diante do Deus vivo e saber que Ele reina e controla todas as coisas. E em nome de Jesus você vai agora fazer uma oração de fé, não uma oração infantil, uma oração de crente. Quando Barnabé e Saulo estavam na prisão, queridos, eles não reclamavam. Eles não questionavam, porque eles servindo a Deus estavam na prisão. Ele não questionava porque estavam nas correntes. Eles não reclamavam que iriam morrer por uma pena injusta. Não. Diante da certeza do Evangelho de Jesus Cristo,
Eles adoravam ao Senhor. Eles adoravam. Depois de serem esbofeteados, torturados, chicoteados, pastora Joana, eles adoravam. Após as algemas do pé está cortando, pastora Marlene, no sangue, os pés daquele missionário. Sabe o que acontecia, Samara? Eles adoravam. E entre uma surra e outra, entre fome e frio, eles adoravam. E de repente, um grande terremoto toma aquele lugar. Ei, uma presença diferente, Isaías, toma aquele lugar. E os algemados se verem livres, e as paredes da cadeia se quebram, e as algemas são rompidas, e os muros se caem. Porque é na adoração, é na unção, que os jugos se despedaçam, que o milagre chega, que a prosperidade vai chegar. É no momento de sofrimento, querido, que nós geramos os nossos maiores milagres em nossas vidas. É no momento que estamos chorando, é no momento de dor, aonde o Senhor nos assiste de uma forma diferente. A minha vontade é não ter vindo aqui hoje. A minha vontade é desligar o telefone e ficar o dia inteiro parado, porque eu estou sofrendo. Era minha amiga. De certa maneira, eu coloquei expectativa, e toda vez que eu orei para ela aqui na frente, de que ela seria curada, de que Deus ia fazer. Mas aprove ao Senhor a recolher a doce Ariete. E o que eu tenho hoje é isso. E é justamente nisso. Tem dia que é tempo de liberdade, tempo de vitória. Mas eu quero lembrar a igreja que em tempos escuros, em tempos de aflição, que em tempos de cadeias da alma, eu também devo adorar. Porque num momento como esse, querida, é que Deus age. E o alívio da graça chegará na tua vida, porque você pode firmar nas últimas palavras mais poderosas do século: Jesus já venceu esse mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.